Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade dos estudos da obra Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, com o nosso querido amigo e escritor, Ademir Serrano. Estamos na segunda parte do 13º capítulo e convido você a assistir aqui na playlist os episódios anteriores, caso ainda não tenha assistido. Inscreva-se neste canal, conheça, clique no sininho, dê o seu like, comente os vídeos, me ajude a divulgar este canal de luz. Vamos lá então? Agarrando uma faca e uma cadeira, ela saiu correndo em direção ao cômodo. E eu atrás. Ela cortou a corda e eu voltei ao corpo. Sentindo que ele ainda tinha pulso, a esposa chamou o resgate e o marido foi socorrido a tempo. Deus não desiste de nós. Às vezes, nossa sonolência espiritual torna-se um sono profundo e fica difícil despertar. Mas Deus não desiste de nós e tenta até que nos vê levantar e nos colocar em movimento. Chandra era de família rica. Era uma maquiadora de sucesso, trabalhava para televisão e cinema, levava uma vida glamourosa e agitada. Vista de fora, a mansão onde vivia era de causar inveja, mas para ela, que estava lá dentro, a vida era terrível. Seu pai era abusivo e a agredia violentamente. Para aliviar seu sofrimento, drogava-se e até despertar foram 4 overdoses. Então tomei um frasco de tranquilizantes para me livrar da dor. Enquanto minha consciência se desvanecia, ouvia pessoas telefonando para minha família dizendo que eu estava morta. Em seguida, via-me em uma cama de aço em um quarto escuro no Centro Médico USC em Los Angeles. Suspensa no ar, olhava para uma enfermeira que dizia: "Por que você teve de fazer uma coisa dessas, menina?" Então saí do quarto em Los Angeles e fui parar em Nova York. Na casa de meus pais, onde vi minha família. Fiz aquela longa viagem sem meu corpo físico. Eu não queria morrer, tampouco queria viver. Fui para um lugar escuro, iluminado, apenas por um pequeno raio de luz. Era o mesmo lugar onde tinha ido nas 3 vezes anteriores. Havia ali vultos de pessoas e ouvia-se uma música harmoniosa. Parecia ser um local intermediário, uma espécie de parada, quando se deixa a vida na Terra, para depois ir a algum lugar no além. As entidades me diziam que eu precisava voltar. A mensagem era esta: você tem um propósito na vida e lições para aprender nesta encarnação. Alguém falava comigo, orientando-me para meu retorno à vida física. Falava-me para que eu encontrasse as respostas por mim mesma. A religião em que fui criada ensinava que, quando você morre, dorme para sempre. Eu queria dormir para sempre para fugir da minha dor, mas o que aprendi foi que, se você cometer a desistência da vida, ainda terá que voltar à Terra para aprender suas lições. Aprendi que o inferno é a separação de Deus, e somos nós mesmos que criamos nosso próprio inferno. Depois dessa experiência, entrei em uma clínica de reabilitação e deixei as drogas. Eu tinha 24 anos quando isso aconteceu. Depois passei 7 anos trabalhando em uma clínica de reabilitação de adolescentes dependentes de drogas. A melhor parte da história foi que me casei com o diretor da clínica e finalmente descobri que o amor é a resposta para todos os nossos problemas e não preciso de outra EQM. Peça e lhe será dado. Acabamos de ver que Chandra acha que o inferno é a sensação de Deus, a separação de Deus, perdão. Certa vez visitei um paciente terminal nas últimas semanas de estadia na Terra. Antes do diagnóstico, ele não era religioso. Era um senhor idoso, perto dos 80 anos. Sabia que estava para desencarnar. Em minha visita, perguntei: como o senhor passa seus dias sem poder se levantar e não ter para onde ir? A resposta veio rápida:
Passo o dia orando. É isso que faço. A literatura do fenômeno de EQM está repleta de casos de ateus e agnósticos que se tornaram espirituais, não necessariamente religiosos, após passarem por EQM. Quando tudo está indo bem em nossa vida, temos a tendência de esquecer-nos de Deus, podendo até orgulhar-nos de nossa autossuficiência. Então, meus queridos amigos, aqui nós podemos perceber que diante da nossa arrogância, do nosso orgulho, nós muitas vezes nos separamos por causa disto do Criador. E pensamos que de agora em diante cortamos o cordão umbilical e aí seguimos nossa vida tal qual desejamos. Não, vamos prestar contas para Deus, porque se eu estou fazendo do jeito que eu quero, se eu tenho livre-arbítrio, ponto final. E então nos desviamos da sua conduta, do seu olhar protetor, carinhoso e disciplinador. E tal qual uma criança birrenta, cometemos desvios que precisamos voltar na trajetória. E na hora que o desespero bate, na hora que estas experiências vêm para nos mostrar o que verdadeiramente precisamos aprender, nós gritamos de volta ao Criador, ao Pai de amor e bondade, a Deus, me socorre, porque eu não dou conta sozinha ou sozinho. Nesta hora, o amor de Deus, que não precisa perdoar porque nos ama infinitamente, nos acolhe, nos protege e nos guia. É assim que seguimos em frente. Então, esta foi a segunda parte do estudo. Convido você a dar aqui a continuidade conosco. Sou Débora Rabelo, forte abraço para você e até a próxima!